É preciso também entender nessa história do sistema monetário e financeiro internacional como que as economias desenvolvidas, tá, vão se acertando, se ajustando a essa nova ordem, tá, de taxas de câmbio flexíveis e taxas de juros voláteis, tá, e tá, depois da recessão fazer o seu duplo papel. Tá? Recessão é péssima, tá? Mas também tem uma funcionalidade. Tá? A funcionalidade de reduzir a inflação, tá? Ou seja, a inflação é seja por excesso de demanda, seja por pressão de custos, tá? Um ajuste recessivo, tá, reduz a inflação. Tá? É um remédio amargo, mas reduz. E o outro, algo que o texto Serrano coloca, tá, cria uma situação abaixo do pleno emprego e reduz muito as resistências, o poder de barganha dos trabalhadores, tá, e a pressão salarial. Tá? Posto isso, tá, a economia também não pode ficar num nível de taxa de juros muito elevado. Tá? A economia dos Estados Unidos tinha que fazer a sua redução gradual da taxa de juros. Tá? Bom, e ao mesmo tempo, tá, ele tinha que fazer um ajustamento na sua taxa de câmbio, uma certa desvalorização, tá, para reduzir os seus déficits comerciais. Tá? A economia americana, tá, vai passar aí, em termos da sua estrutura produtiva, por uma grande transição, tá, que a gente vai analisar na unidade 3 e depois na unidade 5, tá, chamada globalização produtiva. Tá? Que foi uma grande reestruturação da capacidade produtiva dos Estados Unidos. Tá? Bom, como que os países desenvolvidos vão fazer isso sem haver, tá, uma guerra cambial? Tá? Sem haver, tá, quer dizer, uma redução de taxa de juros dos Estados Unidos e as outras economias mantendo uma taxa de juros elevada. Desvalorização cambial dos Estados Unidos, tá, seguido por desvalorizações do iene, do marco alemão, do franco francês, período aí anterior à União Europeia e à criação da moeda euro. Tá? Ou seja, não pode haver uma guerra cambial. Tá? Adota uma medida para elevar suas exportações e reduzir as suas importações, o outro toma a mesma medida. Tá? Então, é chamado a ideia da aterrissagem suave, soft landing, aterrissagem suave da taxa de juros, feita coordenadamente, tanto da taxa de juros quanto de desvalorizações do dólar em relação às outras moedas. A ideia foi fazer isso coordenadamente, sem grandes disputas, mas aceitando, tá, a hegemonia americana. Isso foi feito com os chamados Acordo de Plaza, Acordo do Louvre, com a reunião do G7, tá, dos principais países desenvolvidos. Eles vão lá se reunir, a imprensa vai lá, mas não entende o que eles estão conversando. É a ideia de, bom, vamos fazer um ajuste, tá, nas paridades das taxas de câmbio, vamos fazer um ajuste, uma redução
conjunta da taxa de juros, tá? Para que a economia, todas as economias, sem guerras competitivas, tá? Deixar aqui a ideia de que a competitividade vem pela produtividade e não pelas variações da taxa de câmbio e da taxa de juros. Isso vai ser feito em grandes acordos aí do G7, que agora, tá, se aumentou para o G20. Então a gente tem que entender, tá, esses acordos, tá, com um ajustamento, tá, coordenado que as economias desenvolvidas fazem para evitar, tá, guerras cambiais. Tá? Algo que os Estados Unidos têm um grande problema agora com a China. Mas isso vamos ver na unidade 3.